Mais uma aula para você aqui, nós vamos falar do famoso método de Newton e Raphson para obter raízes. Esse é o objetivo, né? Para que eu vou aprender isso aqui? Se o seu objetivo é descobrir as raízes aproximadas de uma determinada equação, esse método aqui você tem que conhecer. O método de Newton funciona assim. Primeiro eu tenho uma função aqui, né? Vou contar a ideia para vocês do método de Newton, tá bom? Então, olha só, tenho uma função, qual é o meu objetivo aqui? É encontrar essa raiz. E você sabe que a raiz de uma função é aonde toca o eixo das abscissas. Então, aonde toca bem aqui é a minha raiz. Só que nesse caso aqui, ele vai me dar um valor aproximado. Eu vou ter uma aproximação dessa raiz. Eu vou dizer que essa aproximação aqui, por exemplo, é um valor bem aqui. Então, eu tenho uma primeira aproximação. Eu posso chamar essa aproximação aqui de x0. Vamos colocar bem aqui x0. Aí alguém pergunta assim, mas nego lindo, qual a importância de saber essa aproximação x0? A aproximação é o seguinte, você pega ela bem aqui, essa aproximação, joga na sua função. Quando você jogar na sua função bem aqui, você vai ter um valor aqui de y, é função, joga x, obtém o valor de y em questão. E aqui você vai estar, opa, não chegou, vamos ajeitar aqui, agora foi, bem aqui você tem o y0. Epa, então isso quer dizer que eu tenho um ponto aqui da minha função, um ponto x0 e aqui y0. Olha só o que eu estou te contando. Eu quero obter uma aproximação aqui dessa minha raiz. Raiz é onde toca o eixo das abscissas. Eu digo, não tenho. Mas eu tenho uma aproximação que eu chamei aqui de x0. Então, aqui x0 é a minha aproximação. Aí eu pego x0, jogo aqui na minha função, vou ter y0. Então, eu tenho um ponto aqui. E olha só agora a sacada de Newton. Sabe qual é a sacada? Como eu tenho um ponto aqui, eu venho e vou calcular uma reta tangente a essa função. Eu venho aqui e vou obter a equação de uma reta tangente. Eu venho bem aqui, está aqui a minha reta tangente. Essa minha reta tangente, como eu vou obter ela? Uma primeira pergunta, né? Que é fácil às vezes falar. Olha, eu vou obter a equação dessa reta tangente. Mas, professor, eu não lembro. Como é que eu faço para obter a equação da reta tangente? Eu coloquei aqui a chamada equação fundamental da reta. Quando você quer obter a equação da reta, você sai por essa relação. Vamos ler? Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Isso mesmo que você estudou lá no terceiro ano. Isso aqui é a chamada equação fundamental da reta, cujo objetivo é achar a equação de uma reta. Mas é importante você entender que esse x0 e y0 que aparece aqui é um ponto onde a reta está passando. Opa, minha reta passa por x0, y0 bem aqui. E um outro detalhe importante aqui é que esse m que aparece aqui é o coeficiente angular. Mas se você lembrar bem, esse coeficiente angular, quando se fala em reta tangente, é a derivada. O coeficiente angular da reta, olha só, eu tenho aqui uma curva, bem aqui tem uma reta tangenciando. Aí você lembra, professor, estou recordando, a minha derivada geometricamente representa o coeficiente angular da reta tangente. Então, bem aqui, essa reta vai ter um coeficiente angular. Como é que eu faço para obter? Eu vou derivar minha função f, pego o x0, jogo nessa derivada, dessa maneira eu vou ter o meu coeficiente angular. O coeficiente angular sempre é a derivada da sua função naquele x0 lá, naquele x em questão. Então, isso aqui, ó, você não pode esquecer, prof. Vai marcar, marcou porque é importante aqui você saber aí que o coeficiente angular, aqui, ó, coeficiente angular é a sua primeira derivada naquele x0. Legal? O que é que eu faço então? Olha só a ideia, olha a ideia. Bem, aqui eu tenho uma reta, eu já sei achar a equação dessa reta, basta eu pegar essa fórmula aqui e substituir. Você pode ler até em japonês. Vamos ler em japonês essa fórmula aqui para você não esquecer? Vamos lá? Ioyo,
Repita, repita, não fica rindo não. Ioiô, mi, xixiô. Ioiô, mi, xixiô. Pode mudar o sotaque, né? Ioiô, mi, xizô serve para achar a equação da sua reta. Aí você faz assim então, ó. Olha lá o lance até o momento. Y menos y0 é o y0, é y0 mesmo. Aqui m é a minha derivada, acabei de falar. O m é o coeficiente angular, que é a nossa derivada, que é o f de x0. Bem aqui, x menos o x0. Essa é a equação dessa reta bem aqui. Mas qual é a ideia de Newton? Olha lá, eu cheguei, achei essa reta tangenciando. Ela tocou bem aqui no eixo x. Sabe o que a gente faz? Esse é um x0. Aí eu vou chamar esse aqui de x1. É uma outra aproximação. Eu tinha aqui uma primeira aproximação, agora eu pego aqui uma segunda aproximação. Então, esse x1 aqui seria o próximo valor que eu vou utilizar. Porque qual é a ideia nossa? Fazer a mesma coisa. Eu peguei x0, passei uma reta tangente, tem bem aqui uma aproximação, eu vou fazer o mesmo lance. Olha o lance aqui ocorrendo. Eu pego esse x1, ao pegar x1, você vai projetar aqui para cima, ó, pá, bateu aqui, joga aqui no eixo y, e aí você lembra que você tem um ponto aqui. Esse aqui é o x1, eu vou chamar esse aqui de y1, que eu posso até chamar também assim. É importante você saber que aqui ó, é y0, aqui é o y1, que seria o f de x1. Se o seu professor colocar dessa maneira, ele está correto. É o f de x1. Lembra que aqui é o fx, né? Então, eu tenho y, ou então aqui, ó, y, ou fx é a mesma coisa. Você joga o x e vai ter o valor do y, mesmo esquema. Então, aqui eu tenho um ponto, filhão. Que ponto é esse? Ah, prof, esse ponto é o x1 e o f de x1. Perfeito. O que é que eu faço agora? Se eu já tenho esse ponto aqui, eu vou pegar uma reta tangenciando de novo. Olha a ideia de Newton. Ô, menino esperto, né? Olha lá, chegou bem aqui, achei esse ponto, aí eu passo agora uma reta tangenciando. Estou fazendo, pô, já foi. Tocou bem aqui. O que é que eu vou fazer agora? Mesmo esquema. Eu tinha um x0, fui atrás do x1, de x1 peguei um ponto, tangenciei e eu tenho aqui um x2. E dessa maneira você pode perceber que a gente está se aproximando da nossa raiz. O nosso objetivo é chegar aqui, ó. Aqui é a raiz. A raiz é o toque no eixo aqui das abscissas. Então eu quero que você entenda. Eu poderia colocar somente a fórmula aqui para você decorar, mas eu quero que você pegue a visão. Saque a ideia aí. Vamos continuar? Alguém poderia perguntar assim, mas Mura, foi legal, bacana aqui, eu achei bacana a figura, mas eu não entendi como é que eu vou achar esse x1. Ei, bem aqui é a equação da sua reta. Lembra disso? A equação da sua reta, dessa reta bem aqui, essa primeira. Quando essa reta toca o eixo das abscissas, em um determinado x1, o y bem aqui vale zero. Esse ponto é um ponto que está no eixo das abscissas. Se ele está no eixo x, é porque aqui o y vale zero. Isso quer dizer, ó, que aqui você coloca zero, olha como vai ficar. Zero menos esse y0 aqui, o y0 eu posso escrever ele também como sendo f de x0, é a mesma coisa. y0 ou f de x0. Igual aqui a f' em x0, vezes aqui, ó, esse x aqui vai ser esse cara, o meu x1 menos x0. E aí, o que posso fazer aqui? Está multiplicando, passa dividindo. E aí eu vou ter o seguinte, ó, menos fx de 0, né? F de x0, pela primeira derivada em x0, igual aqui a x1 menos x índice 0. Está subtraindo, passa somando. E aí acontece que ficou assim, filhão. x1 igual a quem? A x0 menos o f de x0 pela derivada em x0. Então, esse aqui seria esse primeiro valor. Esse primeiro valor que você tem é dada por essa relação bem aqui.
Só que tem uma vantagem, né? Está aqui a primeira relação que você obteve. E qual é a vantagem? Que eu já tenho x1. Se eu tenho x, a ideia é essa. O autor da questão te dá, ou você encontra uma maneira, faz um sapateado de catita, você encontra um x0. De x0 você vai, joga aqui, acha o x1. Se eu já tenho x1, eu tenho condição agora de achar x2, que eu vou fazer a mesma ideia que eu fiz aqui, para esse caso, eu vou fazer quando aqui for o x2. Só que eu gostaria que você percebesse logo um detalhe. Olha lá, aqui é x1, aqui apareceu o anterior, o antecessor. x1, x0, f de x0 e o x0. E se aqui for x2, aqui será x1, bem aqui x1, x1. Se aqui, entenda bem, se aqui for x10, x índice 10, aqui será quem? Muito bom. x9 menos f de x9 pela derivada em x9. Por esse motivo que, de modo geral, né, em geral, nós podemos falar o quê? Nós podemos falar que x índice, vamos falar assim, se aqui é n, por exemplo, aqui será n mais 1. Então, x índice n mais 1 é xn menos f de xn pela derivada em xn. E é uma fórmula de recorrência, né? Ou seja, se eu tenho o anterior, eu acho o próximo. Então, essa é a ideia que eu queria passar, apenas para você não decorar, você compreender qual é essa ideia aí desse método aqui, né? Método que é baseado em retas tangentes, que é um tópico muito importante dentro do cálculo 1, é obter a equação de uma reta tangente. Não vai esquecer, se você quiser depois fazer, você faz o mesmo esquema bem aqui, ó, porque você tem esse ponto aqui. Se você jogar aqui, quero achar x2, o que é que você faz? Você vai colocar 0 aqui, bem aqui vai ficar o 0, esse aqui vai ficar esse pontinho aqui, você vai escrever a mesma fórmula, só que aqui vai ficar f de x1, bem aqui fica o x1, e aí quando você zerar esse cara bem aqui, aqui fica o x1, quando você zerar esse cara, você acha o x2. E vai fazer o mesmo passo a passo. Então não há necessidade da gente fazer, mas eu gostaria que você entendesse a ideia. Mas, prof, como é que aparece o exercício em relação a isso? Roda a vinheta que eu vou te contar rapidola. Vamos resolver essa primeira situação aqui. Observe. Começando por x índice 1, x1, primeira aproximação, primeiro chute, sendo o número 1. Encontre a terceira aproximação, x3, para a raiz dessa equação aqui, utilizando um método de Newton. O que a gente acabou de conversar? Que existe essa relação aqui, que é a nossa fórmula aqui de Newton e Raphson, que diz x, olha, x índice, aqui é um índice, n mais 1 igual a x índice n menos o f de x índice n pela derivada em x índice n. Vai chegar e vai dizer, professor, eu não entendi muito ainda como é que vai funcionar. Preste bem atenção. Isso aqui, a ideia é, eu não tenho chute inicial? Tenho. Qual é o chute inicial? X índice 1. Então, se eu tenho chute inicial, x1, através dessa relação, eu vou obter o x índice 2. E ao obter x índice 2, eu vou obter o terceiro e assim segue. Eu vou parar no terceiro, que está pedindo aqui a terceira aproximação na questão. Antes de você começar a fazer alguma conta, é necessário primeiro você entender que aqui ele falou dessa equação. Aqui você tem a sua função. Essa aqui, ó, é a sua função aqui. Vou chamar ela de fx. Então, bem aqui eu tenho a minha função, que é x à terceira mais 2x menos 4. E eu quero obter a raiz dessa função, porque está igual a zero. Se você pega a função igual a zero, é que você tem essa equação que ele cita bem aqui. Só que para você utilizar um método de Newton, tem um detalhe. Qual é o detalhe que apareceu no nosso bate-papo? A derivada. Então, essa derivada aqui tem que ter muito cuidado com ela. Nesse caso, o primeiro exemplo, na boa. Vamos derivar?
Você chega aqui, vai montar a sua primeira derivada. O expoente vai para frente, diminui uma unidade. Derivada de 2x é 2. Derivada da constante é 0. Então, antes de você fazer alguma coisa, você tem que se organizar. Você tem que colocar aqui a sua função e a derivada dessa função, se você deseja resolver aqui pelo método de Newton. Legal? Agora você vem aqui e vai substituir essas informações. Vai fazer assim, ó, x n mais 1, índice n mais 1 será x índice n. Aqui é na boa. Cuidado somente aqui. Menos, aí você coloca aqui uma fração. No numerador aqui, você vai colocar a sua função. Vai ficar, pega, copia e cola. Vai ficar x elevado à terceira, mais 2x bem aqui, menos 4. Aqui embaixo, coloque a nossa derivada que você obteve. 3x elevado à segunda mais o número 2. Só uma observação. Como aqui é o f de x índice n, aqui ó, é n, bem aqui também é n, bem aqui é n. Então, até o momento, você tem isso aqui. Eras, professor, complicado? Não, porque agora vai entrar em ação a sua calculadora. Você montou aqui a nossa relação e agora eu vou pegar a calculadora e vou utilizar direitinho aqui com bastante calma. Deixa o prof marcar bem aqui. O que é que eu tenho no exercício? Ah, professor, eu tenho o primeiro chute. Legal, x índice 1. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro chute. Aí você coloca, olha, o professor forneceu aqui x1 igual a 1. O que é que eu faço agora? Olha, a partir daqui, você vai obter x índice 2. Como, professor? Ei, preste atenção. Se aqui é n, se aqui é n, esse aqui é n mais 1. O que eu quero dizer é, se você colocar n igual a 1 bem aqui, aqui será 1 mais 1, o 2. Então, por esse motivo, se eu quero obter o x2, eu preciso ter o anterior bem aqui, que é o x1. Então, eu pego esse carinha aqui e vou substituir. Se você quiser, você pode escrever aí. Olha, professor, posso colocar assim? x1 menos x1? Pode. Se aqui é o número 1, aqui será quem? O número 2. Então, eu tenho x índice 2 será, aqui eu coloco 1. Se esse aqui é 1, eu vou achar o próximo, cara. É uma relação que você tem esse valor, acha o próximo. Tem esse, acha o próximo. E assim vai, na boa. Então, vem cá, ajuda. Joga aqui o número 1. Aonde aparecer xn é o meu x1. Se aqui é x índice 1, aqui será o x índice 2. Legal? Então, vai ficar assim, 1 menos, aqui você vai ter, ó, 1 elevado à terceira, 2 vezes 1, menos 4. Dividido bem aqui, ó, por 3 vezes 1 à segunda, mais 2. O que é que eu faço agora? Você vai usar a sua calculadora. Você vai digitar essa expressão aí. 1 menos, abre uma fração, coloque o numerador e o denominador. Professor, tenho dificuldade. Te acalma, que no final dessa aula eu vou colocar um tutorial digitando para você essas expressões e ainda vou te contar um bizu. Não sai daí que você vai ganhar aí, né, o seu dia, vai valorizar cada vez mais aí o uso da sua calculadora. Legal? Digitou isso aqui? Quanto deu? Muito bom, 1,2. Legal? 1,2 aqui é o primeiro valor. Se você está com dúvida, se você quiser lá no final logo dar uma olhadazinha lá, você pode fazer isso e depois você volta aqui, tá bom? O importante é que você consiga manusear direito a sua calculadora. E agora, professor, eu já tenho x índice 2. Você vai achar o próximo valor, o x índice 3. Como, prof? Você vai pegar esse valor aqui, vai substituir aqui. Se eu tenho x1, joguei, achei x2. Se eu tenho x índice 2, eu jogo bem aqui e vou achar o próximo elemento. Sempre assim. Então, meu x índice 3 aqui será aqui nesse local, ou seja, no lugar que está o número 1, você apaga esse número 1 que você tinha colocado e coloque 1.2.
E aí você vai ter aqui, ó, vamos lá, 1,2 menos, abre aqui uma fração, 1,2 a terceira, 2 que multiplica 1,2 menos 4, dividido por 3 vezes 1,2 elevado à segunda mais 2. Agora você vai pegar a sua calculadora aí e vai digitar esse valor aqui. Quanto deu? Me conta aí. Ótimo, faça com calma. Qualquer dúvida, vai lá no final. Vai estar aqui 1,1797. Então aqui está a sua resposta, porque ele pediu aqui a terceira aproximação. Ó. Tem a primeira aproximação, tem a segunda, a terceira. Então a resposta aqui, a raiz dessa nossa equação aqui, com 4 casas decimais aqui, ó, eu coloquei 4 casas decimais, deu 1,1797. Professor, eu quero fazer mais, estou empolgado, gostei do método de Newton, então vamos para a próxima questão, mas antes disso, dá uma notada aqui que eu já volto. Vamos agora resolver essa próxima situação. Use o método de Newton para encontrar a raiz quadrada de 20 com precisão de 3 casas decimais. Primeira dúvida é, professor, eu não tenho chute inicial, mas espere lá, eu quero a raiz quadrada de 20. Se aqui fosse o número 16, raiz quadrada de 16 daria 4. Se aqui fosse 25, raiz quadrada de 25, 5. Então, esse meu 20 está no intervalo de 16 a 25. Então, a raiz quadrada dele também está no intervalo de 4 a 5. E aí eu quero que você entenda primeiro essa sacada. Deixa eu anotar aqui. Primeira sacada. E você sabe, pelo poder da fé, que a raiz quadrada de 20 está nesse intervalo. Vou te dar uma dica também, né? Que ela até passa assim. Como você está estudando aí cálculo numérico, método numérico, né? Matemática computacional, tem vários nomes essa disciplina, você normalmente utiliza uma calculadora. Então, você poderia digitar na calculadora aí a raiz quadrada de 20, vai dar um valor decimal que está nesse intervalo. Então, se eu sei que a minha raiz quadrada de 20 está entre 4 e 5, eu vou dar meu chute inicial. Eu posso escolher um 5, posso escolher o 4. Eu sempre peço para os meus alunos escolher o menor valor, mas você pode escolher o maior sem problema nenhum. Então, aqui, ó, meu chute inicial, que eu vou chamar de x1, será o número 4. Então, a primeira dúvida é essa. Qual será meu chute inicial? Eu vou chutar o número 4. Outro detalhe, professor, cadê a função, professor? Vem cá. Se você quer calcular a raiz quadrada de 20, essa raiz quadrada de 20 será um número x que eu não sei qual é. A raiz quadrada de 20 vai dar um valor x. E você pode elevar a segunda potência aqui e também aqui. Aqui, ó, você pachaca, pachaca. E aí você tem que x elevado à segunda é 20. E aqui, ó, está somando, passa subtraindo. X à segunda menos 20 vale 0. Você já percebeu? Bem aqui está a minha função, ó. Se eu tenho essa equação x à segunda menos 20 igual a 0, bem aqui está a minha função que você vai trabalhar com ela. fx está aqui. É essa função que eu quero obter a raiz, eu quero saber quem zera a minha função. Legal? Então, bem aqui você chega agora e você tem f de x. Qual é a nossa função? X à segunda menos 20. Não esqueça, para usar Newton, vai ter que fazer a derivada. Então, você vem aqui e vai calcular nossa primeira derivada. Qual é a primeira derivada aqui? Será 2x. Vai para frente, diminui uma unidade. E derivada da constante zerote. Então, está aqui. O que é que eu faço agora? Deixa eu colocar a linha aqui para você não esquecer que é a primeira derivada. Vou substituir. Aqui eu tenho x, índice n mais 1, será x índice n, menos, aqui você substitui a sua função.
essa é a sua função. X elevado à segunda menos 20. E aqui embaixo você coloca a nossa derivada, que é 2x. Só que aqui não esqueça índice n, bem aqui índice n. Agora que você tem essa aqui, é aqui que você vai trabalhar, nessa fórmula que você acabou de obter aqui. Por quê? Porque eu tenho chute inicial. Quem é meu chute inicial? Meu chute inicial, bem aqui, é o número 4. Então, o número 4 é o chute inicial. Então, você vem aqui, ó, e diz, meu x índice 1. Meu primeiro tiro aqui será no número 4. Então, se eu tenho chute inicial, que é o número 4, eu vou jogar aqui o número 4, jogo aqui, onde aparecer x índice n, porque aqui será o x1. Quando aqui for x1, aqui será o x índice 2. E aí, então, morreu. Olha lá, você tem assim, x2 será, aí aqui você coloca 4 menos 4 elevado à segunda menos 20, dividido por 2 vezes o valor 4. Digite com calma isso aqui na sua calculadora. Qualquer situação, se precisar colocar um parêntese aqui, coloque. Aperte agora igual aí e o resultado vai dar quanto aqui? Muito bom, 4,5 é o nosso resultado. O que é que eu faço agora? Eu pego esse valor aqui, vou substituir aqui. No lugar desse 4, eu coloco 4,5. No lugar de x índice n, eu coloco 4,5 e aperto na calculadora. Então, nesse caso, você vai ter aqui o x índice 3 e esse valor será 4,5 menos 4,5 à segunda menos 20, dividido por 2 vezes 4,5. E aí você apertou igual, quanto deu aí? 4,4722. Legal? O que é que eu faço agora? Eu pego e vou, esse valor aqui, vou substituir novamente. E aí eu vou ter, porque até o momento não estabilizou. Eu tenho que parar quando eu tiver aqui, ó, a precisão de 3 casas decimais. O que é isso, professor? Quando estabilizar as 3 primeiras casas decimais. Eu gostaria agora que você pegasse a sua máquina, aqui no lugar desse carinha aqui, 4,5, você vai colocar esse valor, 4,4722, 4,4722, aqui também. Já fez isso? Quanto deu? Você vai me contar aí. Eu vou colocar aqui para você. Você vai fazer assim, ó. X índice 4 será... Aí você coloca 4,4722 menos 4,4722 menos 20. Não esqueça aqui, elevado à segunda, menos 20, dividido por 2 vezes 4,4722. Legal? E esse valor você digitou, quanto foi que deu? Muito bom, 4,4721. É o momento de parar. Por quê, prof? É o momento de parar, porque já estabilizou bem aqui, ó. Se você observar bem aqui, eu tenho a minha expressão aqui, e essa nossa expressão, olha o que aconteceu bem aqui, ó. 4,472. E bem aqui, o mesmo esquema, 4,472. Então, aqui, ó, você tem esse cara aqui igualzinho. Então, aqui você mata a questão, porque você já tem a resposta. Vamos colocar a resposta bem aqui. Qual é a raiz aqui, né? Você coloca assim, a raiz dessa equação, ou então a raiz quadrada de 20. Você já sabe que esse valor é aproximadamente 4,472. É a nossa aproximação aqui, ó, com 3 casas decimais que ele pediu aí. Vamos fazer mais? Eu vou deixar agora você bater aquela foto, dar uma anotada, tá bom? 5 segundos aí, e aí depois a gente volta com mais uma questão. Vamos agora resolver essa próxima bem aqui, ó. Encontre a raiz da equação cosseno x igual a x com precisão de 3 casas decimais.
Aqui eu já coloquei para a gente a nossa relação de Newton, né? X índice n mais 1 igual aqui a xn menos f de xn dividido pela derivada em xn. Nós já conversamos aqui na aula a demonstração e não importa se aqui aparece x índice n mais 1 ou k. Tem livros que vão aparecer assim, ó. Bate a foto aí desse nosso resumo aqui, ó, para você sempre lembrar do que a gente iniciou a aula aqui, fazendo a demonstração e chegando até aqui, ó. Então, há autores que vão colocar x índice k mais 1, não importa. Vão ter autores, por exemplo, que o primeiro chute não vai chamar de x índice 0, vai chamar de x1, mesma situação, tá bom? Mas, professor, como é que eu resolvo isso aqui? Então, essa a gente vamos resolver aqui no papel e eu vou te ensinar a manusear aqui a calculadora se você está com alguma dúvida, tá bom? Esse é o objetivo dessa questão. Primeiro, vamos montar aqui, cadê a nossa função? Porque eu trouxe uma equação aqui, ó, cosseno x igual a x, que aí você pode fazer o seguinte, ó, olha só um detalhe. Se cosseno x é igual a x, você pode escrever dessa maneira. X é igual ao cosseno de x. E esse aqui está somando, passa subtraindo. Então, eu tenho essa equação, x menos cosseno x igual a 0. E aqui vai ser a minha função. Então, aqui eu vou ter a nossa função f de x. Anota aí qual é a função, x menos cosseno x. Professor, se eu tivesse colocado ao contrário, cosseno x menos x, eu vou chegar no mesmo resultado? Vai sim, não há diferença, tá bom? Então, primeira situação você sabe, cadê a função? É essa função que eu quero obter a raiz, que o método de Newton é isso, é um método numérico para você obter a aproximação da raiz dessa equação, saber que valor de x vai tornar esse valor aqui igual a 0. Primeira observação quando a gente for utilizar a máquina. Toda vez que aparece seno e cosseno, coloque a sua máquina em radianos, viu? Radianos, não esqueça disso, tá? Trabalhar com seno e cosseno, trabalhar com número, máquina configurada em radiano. Agora você, como quer utilizar essa relação, vai precisar da nossa primeira derivada bem aqui. Aí você vem e coloca nossa primeira derivada. Ah, tá na boa. Por quê? Porque aqui você vai fazer assim, ó. Primeira derivada será derivada em relação a x. De x é 1, derivada de cosseno é menos seno, só que tem menos aqui na frente. Menos com menos vai ser mais. Também aqui está a nossa primeira derivada. Deixa o prof marcar para você guardar essa informação aqui no seu coração. Tudo bem? O que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou substituir na nossa relação bem aqui. Você vai pegar, vai substituir aqui. Acompanhe aí, ó. X índice n mais 1 será igual a x índice n menos... Agora, bem aqui, não esqueça da jogada. Qual é a jogada? Aqui em cima, você vai colocar a nossa função. Qual é a função? X menos cosseno x. Tudo bem até aí? E aqui embaixo, quem vai ser? A derivada. 1 mais seno de x. E não esqueça do nosso índice, né? Aqui é n, então você tem que colocar aqui, ó. X índice n bem aqui, n bem aqui. Colocar em vermelho para você não esquecer. Então, eu peguei aqui, você pega a sua função, essa é a função que eu quero obter a raiz, acha a primeira derivada, legal? Achei, substitui na relação aqui de Newton e aí chegou bem aqui. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu preciso ter um chute inicial. E aí alguém pergunta, e agora, professor? Ele não falou nesse exercício qual é o chute inicial. Então, quer dizer que você vai ter que agora puxar mais da sua mente aí para ter aquele chute inicial. Uma das maneiras vai depender. Se o professor vai deixar você usar um recurso gráfico, aí você pode abrir o GeoGebra, por exemplo, e desenhar essa função aqui. Né? Se você desenhar essa função aqui e você vai observar onde ela toca o eixo das abscissas, é aonde é a sua raiz aproximadamente. Eu vou colocar um desenho agora na tela.
desse desenho aqui do gráfico dessa função x menos cosseno x. Observe aí na tela, está sendo colocado o gráfico dessa função. Aí você diz assim, não, meu professor não permite que eu faça isso. Tá bom, se o professor não permite, então ele quer que você faça de outra maneira. Uma das maneiras seria você olhar para cá, voltar para o início e entender isso aqui como sendo duas funções. A função cosseno que você conhece e a função x que você conhece. O que é que eu posso fazer para você? Eu posso desenhar o gráfico dessa função e dessa e saber aonde vai ter uma interseção, porque aonde tiver uma interseção, lá eu tenho uma raiz. Legal? Então, vamos lá obter essa raiz. Estou falando assim, ó. Vamos desenhar aqui o nosso plano cartesiano. Vou desenhar aqui um plano cartesiano rapidola. Então, questão muito interessante aí, ó. Você coloca aqui, não esqueça, eixo das abscissas e bem aqui eu vou colocar o nosso eixo das ordenadas. Então, nesse esquema bem aqui, aqui a origem do plano cartesiano. Aqui eu vou desenhar a função cosseno. É uma função que eu sempre digo que vocês de exatas devem saber desenhar a função cosseno. Se você não lembra, ela é assim, o desenho dela. Você pega bem aqui 2π, a metade que é no olhão, metade π, a metade aqui, π dividido por 2, aqui é 0 e aqui é a metade. Soma e divide por 2, qualquer dúvida. O valor máximo do cosseno é o valor 1, para quem esqueceu. O maior valor de um cosseno x é 1, e o menor valor aqui, você vai colocar o menos 1. Também aqui está o nosso esquema. E agora eu vou começar a desenhar. E o gráfico funciona assim. Cosseno de 0 é 1, aqui é 0, de π é menos 1. Deixa eu tracejar para ficar aqui legalzinho, bonitinho. Também aqui no 0 e aqui no número 1. Quando é 2π vai dar 1. E aí você tem um gráfico. Deixa eu colocar de azul esse gráfico bem aqui, ó. Então, essa língua aqui, ó, é a representação gráfica da nossa função aí, ó. Não vai esquecer, aqui seria uma função y1 cosseno x. E aí eu tenho uma outra função, que ela é mais fácil para desenhar, que é a função igual a x, que é uma função que ela divide o primeiro e o terceiro quadrante ao meio. Ao meio porque se aqui é 1, bem aqui vai ser o número 1. Então, quando o x e o y são iguais nessa função. Vou representar para você ter uma ideia que ela seria algo assim, ó. Essa nossa função. Tá aqui, ó, que y2 igual a x. Então, essa função ela tem essa qualidade, que o x e o y não são iguais. Por isso que eu falei, quando x é 1, o y é 1. Quando é 2, dá 2. Quando é π sobre 2, aqui seria π sobre 2 levando. Legal? Então, o que eu quero saber? Eu quero uma raiz. Eu vou atrás dessa raiz aqui, ó. Essa minha raiz aqui, porque é onde toca. Eu quero saber onde essa função é igual a essa. Né? Então, são dois raciocínios assim interessantes. Quando você olha para cá, você quer saber a interseção. Quando você olha só para cá, você quer saber onde toca o eixo das abscissas, que é a raiz direto quando você olha para cá. Aqui não, aonde é a interseção. Então, bem aqui, ó, vai ter um valor de x. É o que eu quero saber. É esse meu x aqui, que eu coloquei uma interrogação. Quanto vale esse x aqui? E aí eu vou dar um chute, né? Porque eu olho para cá, bem aqui tem um π sobre 2. Eu pego a minha máquina bem aqui, ó. Se eu pego aqui, ó, Shift π, dividir por 2 aqui, você vai ter o valor aqui, ó, igual aqui a π sobre 2, colocar esse d em decimal, 1,57. Então, esse valor aqui é 1,57. Então, o valor que eu quero é um pouco menor que 1,57. Então, eu vou chutar. Então, eu já tenho uma ideia de um chute inicial. Qual vai ser meu chute inicial? Então, eu vou colocar aqui, ó, um chute inicial, o número 1. Então, ó, aqui 1,57. Menor que ele, eu vou jogar o número 1. Lógico, um número até fácil para você digitar na máquina. Então, eu coloquei aqui, ó, chute inicial, o número 1. Prof, eu poderia escolher outro valor aí, 1,2, 0,9? Pode sim. Né? Eu estou dando chute inicial, eu preciso tomar uma decisão para começar a questão. Legal? E agora a pessoa fica logo assim, mas professor,
eu vou ter que digitar esse número 1 bem aqui, aí o resultado digita aqui, vai ficar muito complicado, tem cosseno, tem seno. Te acalma que agora que eu vou te fazer aquele sapateado de catita, rebolado de minhoca aqui para você detonar na calculadora. Vou mostrar uma função aqui na calculadora que vai facilitar você digitar essa função. Primeiro, eu quero que você digite isso aqui. Mas como é, professor, que eu vou digitar essa expressão? Assim, ó. Você vem aqui, primeiro, eu vou configurar minha máquina em radianos. Se ela não tiver em radiano, você faz assim, a minha já está. Como é que eu sei que a minha já está em radiano? Aparece um R aqui no visor. Tem um Rzinho aparecendo aqui, ó. Tá enxergando aí, ó? Bem aqui tem um R. Mas se não tivesse, era assim, ó. Shift modo, aí você escolhe número 4 radianos. Não quero em radiano, quero em graus. Número 3, degree, graus. Então aqui, ó. Você trabalha assim, quero graus, coloca aqui. Aparece um D. Não, quero radiano. Shift modo, radiano, número 4. Já está em radiano. E toda vez que aparecer seno e cosseno, calculadora em radianos. Tudo bem? Não vai esquecer disso. Outro detalhe importante que é bom você saber é deixar a tua máquina fixada. Por exemplo, ele quer uma precisão de 3 casas decimais. Então, já posso pegar na minha máquina, colocar ela para arredondar para 3 casas decimais. Olha, esse 6 aqui, ó, fixe. Você vai fixar. Aperta o número 6 aqui, ó. Apertei 6, ele diz, pequeno gafanhoto, quantas casas decimais você quer? Aí você aperta aqui o número 3. Já está programada para 3 casas decimais. Se eu me arrepender, Shift, modo, vai em normal. Você vai aqui em 8, aperta normal e aperta o número 2, que ela vai ficar de volta ao normal. Tá bom? Então não esqueça disso aí. Depois você dá uma testada aí legal. Mas vamos lá? A minha máquina já está aqui organizada com 4 casas, não, 3 casas decimais que eu já deixei já amarradinho aqui. Vamos lá? Você faz agora assim, ó. Você vai digitar essa nossa função. Como é que eu faço isso? Você vem aqui, ó, alfa, x, ó, de x, alfa. Toda vez que você digitar uma letra, tem que ser alfa, essa função alfa aqui. Alfa, x, menos, fração. Agora eu vou digitar aqui, ó, alfa, não precisa colocar x índice n, que ela não tem esse recurso. Mas não importa, isso aqui é um x para a máquina. Então vai ficar assim, alfa de novo, x, menos, cosseno, lembra que a máquina já está em radianos. Cosseno, aí aqui alfa x, ó, vai na manha, fecha aqui, denominador 1 mais seno, aí você coloca aqui alfa x. Então, nesse esquema bem aqui. Legal? Agora eu digitei a função. Está aqui a função digitada. Eu vou precisar digitar toda vez? Não. Essa é a jogada agora. Olha só a dica matadora. Qual é o meu primeiro chute aqui? Professor, é 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse 1 aqui e vou fazer assim. Aperta essa função, calc. Tem essa função aqui, calc na máquina. Aperta aí, calc. Aí ele diz que x você quer usar. Apareceu um número no meu aqui porque eu já fiz algum teste antes. Então, não interessa. Que x você quer usar? Eu aperto 1. É o 1. Chute inicial aqui, number 1. Aperto 1, aperto igual. Aí ele fez a conta, 0,750. Se na sua aparecer diferente da minha, é porque tem mais casas decimais aqui. A minha já está arredondando aqui para 3 casas decimais. Então, já encontrei aqui uma primeira resposta. Aquele primeiro chute. Então, eu já tenho aqui, deixa o professor anotar bem aqui, para você rapidola, x índice 1, deu quanto aqui? 0,750. Então, aqui a minha primeira, x0, chute inicial, uma aproximação aqui, 1,0750. Aqui também é uma aproximação. O que é que eu faço agora? Precisa digitar de novo? Não. Olha só a jogada. Você aperta agora calc, só o calc, aperta calc e diz agora que você quer usar esse outro x, 0,75. Não precisa colocar o 0 aqui não. Aperta igual. Olha aí, 0,739. Já fez a conta, fantástico. Isso aqui, ó, x2 aí, 0,739. E eu vou continuando nesse ritmo.
Vamos encontrar agora a terceira aproximação. Minha terceira aproximação aqui, x3 que eu chamei. Como é que vai ficar o esquema? Mesma jogada, aperta Calc. Legal? Aí, eu quero usar esse valor aqui, ó, 0,739. Aí aperta igual, olha aí, deu o mesmo valor, quer dizer, ó, que já estabilizou aí, já tem aqui, ó, com a precisão de 3K, não vai sair daqui, vai ficar sempre dando o mesmo valor, ela já estabilizou, essa é a sua resposta, viu aí como a máquina ajuda, você sabendo utilizar a máquina aí, e aí você para com esse bicho papão de dizer que o método de Newton, ele é complicado, ele tem os seus probleminhas que é ter que fazer uma derivada, isso é uma verdade, mas com essa dica que eu te dei aí da calculadora, você digitando só uma vez a função e vai trocando o valor do x, você sempre vai gabaritar. Professor, faça na outra máquina isso aqui, eu tenho outro tipo de máquina. Ó, porque eu sempre recomendo para meus alunos, você deve ter esse tipo aqui ou então esse tipo aqui de calculadora da Cássio. Eu não sou patrocinado, mas se a Cássio quiser olhar com carinho, né, que a gente sempre utiliza a Cássio aqui como um padrão de qualidade, ela poderia dar um apoio aí, seria legal. Vamos fazer aqui, né, nessa outra Cássio? Você liga a máquina, está ligada, a minha está em radiano aqui. Professor, não sei transformar nessa de graus para radianos. Vamos ver aonde fica aqui. Vamos lá, Shift Menu, ó, Shift Menu, unidade angular, número 2. Que, olha lá, ele conversa, a máquina conversa com você. Você quer graus? Quer em radianos? Ah, eu quero aqui em radianos, vou utilizar seno, vou utilizar cosseno, máquina em radianos. Aperta 2, tá bom? Então, não vai esquecer disso aí. E aí você faz o mesmo esquema bem aqui. O esquema vai ficar dessa maneira aqui, ó. Você vem aqui alfa, aí x, ó, mesmo esquema, menos fração. Bem aqui, vou colocar o que agora? Vou colocar mesmo esquema bem aqui, alfa x menos cosseno alfa x, fecha parênteses. Embaixo, 1 mais seno, deixa eu arredar aqui, ó, seno. Deixa eu parecer a mão, né? De repente o pessoal não está vendo aqui eu digitando. Mais seno bem aqui de alfa x. Então, dessa maneira bem aqui que você vai digitar. Aí você vem aqui, aperta Calc e diz que x você quer usar. Apareceu esse número aqui, você ignora. Você já usou em outros momentos. Você diz, quero usar x igual a 1. Aí você pega x igual a 1 aqui, aperta igual. Aí deu 0,7503, ela não está com fixo, ela mostra mais números aqui. Mas com 3 casas decimais, ó, mesmo esquema aí. Legal? Então você sabe manusear tanto essa Cássio aqui, como essa outra Cássio bem aqui. E aí é só partir para gabaritar as suas questões. Te espero, até uma próxima aula aí. E não esqueça, senta a mão nesse like aí, sempre compartilha, comenta aí as aulas do Matemática Rapidola. Até a próxima aula. Fui! Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais já. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixa aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!